Revista Audiolab, as produções do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social em um só lugar. Olá, eu sou Gisele Sobral e a nossa revista Audiolab está no ar trazendo matérias realizadas pelos alunos da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Hoje você confere comigo a guerra de Trump contra os imigrantes nos Estados Unidos. CLT, quem diria, vira xingamento entre jovens. O papel das mulheres na indústria musical. E vamos conhecer a ocupação Iboru, iniciativa de Marcelo D2, no centro do Rio. Muito antes de se intrometer na guerra entre Israel e Irã, o presidente Donald Trump elegeu uma batalha no próprio território americano, a perseguição aos imigrantes ilegais. Desde então, milhares de imigrantes foram presos, deportados, inclusive brasileiros. Para entender melhor essa iniciativa, nosso repórter Lucas Weitzel conversou com uma cientista social e com uma imigrante brasileira que mora há 17 anos nos Estados Unidos. Vamos ouvir? Com a volta de Donald Trump à presidência, as medidas contra a imigração mostraram-se mais rigorosas para os 11 milhões de imigrantes dos Estados Unidos. Durante seu mandato, o norte-americano almeja bater o recorde de deportações do país. Até o momento, foram aproximadamente 142 mil imigrantes em situação irregular movidos para a cadeia, alguns com antecedentes criminais e outros não, mas todos com o mesmo tratamento humilhante: algemas sobre as mãos e as pernas. Apesar de ser um grande número de expulsões, Trump ainda não superou Joe Biden, seu antecessor, que registrou o maior número de deportações nos Estados Unidos desde 2014, aproximadamente 271 mil imigrantes em um ano. Uma das medidas de Trump para alcançar seu objetivo foi a suspensão do TPS, o status de proteção, que garantia às pessoas o direito de permanecer legalmente nos Estados Unidos, por circunstâncias extraordinárias em seu país de origem, como guerras ou catástrofes ambientais. Essa decisão afetou a regularidade de mais de 348 mil imigrantes venezuelanos e 520 mil haitianos. Para a doutorando em Ciências Sociais na PUC, Fernanda Gonzalez, o discurso de Trump contém teor xenofóbico e pode causar consequências negativas para o país. Então, essa política de deportação do Trump é totalmente xenofóbica. Ela vem com um caráter de segurança pública, diminuir os ilegalismos, mas na verdade esse é o discurso, né? Porque na verdade os imigrantes todos, até mesmo quem não tem nenhuma passagem criminal, nada, até mesmo quem está tudo certinho com a lei, está sendo deportado. Isso gera problemas sociais, problemas econômicos, problemas políticos. Sociais, porque está separando as famílias. Políticos, porque vai causar problemas com os pais dos imigrantes. Não está fazendo boas relações internacionais. E econômico, porque os Estados Unidos precisam dos imigrantes para os trabalhos subalternos que os próprios americanos não querem exercer. As deportações em massa repercutem de forma negativa para as relações diplomáticas dos Estados Unidos. Países da América Latina, como Guatemala, Brasil e México, já manifestaram suas preocupações com a postura rígida de Trump em relação aos imigrantes. Os imigrantes ocupam um papel importante na economia estadunidense, preenchendo lacunas de emprego em setores fundamentais para o funcionamento do país, como a agricultura, a tecnologia e a saúde. Segundo o Pew Research Center, em 2022, dos 11 milhões de estrangeiros em situação ilegal residentes nos Estados Unidos, 8,3 milhões ofereciam sua força de trabalho para a economia norte-americana. Como esses profissionais não possuem documentação, acabam recorrendo a trabalhos subalternos, evitados pelos cidadãos norte-americanos. Esses empregos costumam ser abusivos e ter baixa remuneração, porém, são essenciais para o funcionamento de diversas empresas. A imigrante brasileira, residente dos Estados Unidos há 17 anos, Elisa Lopes, explica como é a jornada de trabalho dos imigrantes indocumentados. Se você vem para cá morar aqui legalmente ou com tipo de visto ou residência, tem oportunidade. Agora, se você vem ilegal,
A única oportunidade que tem é trabalhar em faxina, babá, trabalhando nesses trabalhos bem pesados e ganhando bem pouco. Então a realidade de imigrante ilegal aqui não é muito boa não, é bem triste, bem sofrida. Dessa forma, a curto prazo, a expulsão em massa pode gerar um déficit de mão de obra na economia estadunidense, resultando no aumento da inflação. Para se ter uma ideia da importância dos imigrantes na economia, segundo o Bloomberg Economics, na hipótese de que todos os imigrantes indocumentados fossem expulsos, o PIB dos Estados Unidos cairia em até 8%, sem contar o custeamento de cada deportação, avaliado em aproximadamente R$ 96 mil por indivíduo. A realidade é dura para os imigrantes sem documentos nos Estados Unidos. Para esses, os direitos básicos, como serviços de saúde, educação e trabalhos em condições dignas, são restritos. Assim, a maioria dos que não possuem documentação trabalha em setores mal remunerados e vivem à margem da legalidade, com constante segurança e medo de serem deportados. A doutoranda Fernanda Gonzalez explica como é a realidade dos que vivem de forma irregular nos Estados Unidos. Bom, sem documentação, o imigrante não consegue fazer muita coisa, né? Porque dificulta o acesso ao emprego, ao serviço de saúde, à educação e até aos direitos sociais. Uma multa de carro, eles podem ser presos. Então, eles vivem com medo constante, até com medo de outra pessoa falar, outro brasileiro denunciar eles. E isso limita a sua qualidade de vida e também a participação na sociedade, né? Brasileira e imigrante, Elisa Lopes expõe a realidade dos cidadãos não regularizados. Bem, eu conheço algumas pessoas ilegais, né, que veio para cá com visto de estudante, mas não, é muito difícil manter o visto de estudante, é muito caro, então as pessoas realmente optaram por ficar ilegal. As mudanças que eles vivem agora escondido, com medo de ir na rua, né, ser pego pela imigração, ser deportado. As políticas de deportação em massa colocam as famílias mistas, compostas por cidadãos nativos e imigrantes não regularizados, sob a ameaça de constante separação. Segundo os dados do Pew Research Center, mais de 4,4 milhões de crianças e adolescentes nascidos nos Estados Unidos vivem com imigrante não regularizado dentro de casa. Os traumas causados por essas separações familiares podem gerar impactos psicológicos severos, principalmente nos menores de idade, além de sobrecarregar os sistemas de assistência social e educacional do país. Nesse contexto, as chamadas cidades-santuários são as maiores aliadas dos imigrantes indocumentados. Como cada estado ou autoridade tem suas próprias leis e políticas, essas cidades, como Chicago e Nova York, podem colaborar ou não com os órgãos federais de imigração. A maioria dos estrangeiros em situação irregular vivem nessas cidades, por terem seus direitos protegidos na medida do possível. A hostilidade contra imigrantes não é uma novidade na história dos Estados Unidos. Para entendermos o contexto das deportações norte-americanas, Fernanda Gonzalez traça uma linha do tempo. Essa história dos Estados Unidos com a imigração não é de hoje. Teve a lei de imigração em 1907 e a lei de cotas em 1924. A lei de imigração, ela criava algumas regras para restringir a entrada, né? E a lei de cotas é quantitativa, ela cria uma numeração para a quantidade de imigrantes que podem entrar nos Estados Unidos. Em 1952, a lei de imigração foi ficando mais rígida, foi criando regras para a deportação de estrangeiros que eram considerados indesejáveis. Indesejáveis podia ser só considerado comunista mesmo, que já era bastante coisa do contexto da época, né? E aí, nos anos 80 e 90, a lei da imigração queria formas de responsabilizar essas pessoas que estavam lá ilegalmente, principalmente na América Central e no México. À medida que os Estados Unidos foi crescendo, né, tornando o American Dream, os mexicanos e as pessoas mais pobres da América Central queriam entrar nos Estados Unidos para criar novas oportunidades de vida, até botando sua vida em perigo, sua própria sobrevivência. O enrijecimento das políticas migratórias de Donald Trump provoca um clima de hostilidade na política internacional, principalmente com os países emissores de imigrantes. As consequências das decisões do presidente se estendem para além da fronteira, afetam famílias e economias externas. Nos resta observar até onde o discurso de Trump será cumprido e quais serão seus efeitos para o contexto da política internacional. Do Rio de Janeiro, Lucas Weitzel para o Audiolab UERJ.
Quem um dia iria imaginar que o conjunto de leis que protege e assegura direitos aos trabalhadores viraria xingamento? É isso mesmo, a consolidação das leis trabalhistas, ou simplesmente CLT, virou um motivo de chacota entre jovens e nas redes sociais. Nosso repórter Miguel Ferreira foi investigar melhor essa história e explica para os nossos ouvintes a importância da CLT. Vamos conferir? Vou estudar para não virar CLT. Essa frase foi dita pela filha da influenciadora digital Fabiana Sobrinho, que postou um vídeo nas redes sociais comentando sobre o pensamento da menina de 12 anos e de outros jovens acerca da CLT e como as redes sociais impulsionam esse comportamento. No universo da internet, a CLT, ou Consolidação das Leis Trabalhistas, se tornou sinônimo de falta de sucesso, chacota e humilhação para muitos. Não são raros os casos de preconceito quando o tema é a carreira de trabalho. Em março de 2025, um aluno de um colégio particular de São Luís, no Maranhão, foi vítima de racismo e bullying por parte dos colegas de classe. Gustavo, de 9 anos, recebia ofensas como CLT, pobre, mendigo e outros. Mas a verdade é que devemos nos aprofundar em algumas questões para entender esse comportamento e posicionamento em relação à CLT. E para nos ajudar nessa questão, convidamos o professor de História, formado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Ulisses Costa, que já começa explicando o que é CLT e quando ela foi criada. A CLT é uma sigla que representa a consolidação das leis do trabalho, ou leis trabalhistas, e foi criada por Getúlio Vargas, ditador do Brasil, no ano de 1943. O Getúlio Vargas, que já estava no poder desde 1930, passou por alguns períodos aí na chamada Era Vargas, né, um modelo democrático, constitucional, mas que desde 1937 se tornou uma ditadura. E aí a gente pode comparar não só o movimento varguista de concessão de direitos trabalhistas como uma realidade nacional, mas também como uma realidade internacional, do escalonamento grande aí do nazifascismo na Europa, principalmente com a Itália do Mussolini e a Alemanha hitlerista, né? A gente pode, sem sombra de dúvidas, traçar comparativos entre a CLT brasileira com um outro documento italiano desse mesmo período, que é a Carta del Lavoro, né? Que é um movimento com a mesma intenção de concessão de direitos trabalhistas à classe trabalhadora, num movimento meio que paternalista, né, corporativista, de concessão de direitos para diminuição do ímpeto revolucionário e satisfatório da classe operária, não só na Itália, fascista, como no Estado Novo, varguista. Desde a era de Getúlio Vargas, esse é o principal mecanismo de legislação trabalhista no Brasil. Inspirado em movimentos internacionais, a CLT representa para os trabalhadores a garantia dos direitos básicos. Entretanto, é muito observável a quantidade de críticas e associações errôneas que a CLT recebe. Muitos acham que se vincular à CLT traz automaticamente condições ruins de trabalho. Consultamos então o doutor em Direito do Trabalho pela PUC-SP e professor da Faculdade de Direito da UERJ, Ivan Simões Garcia, para nos explicar essa confusão. De acordo com o professor, este é um discurso ideológico das classes dominantes, um simulacro de empreendedorismo que mergulha os trabalhadores na precariedade, uma vez que a CLT é resultado ao mesmo tempo de conquista dos trabalhadores e de concessões mínimas feitas pelo grande capital, revelando dois lados contraditórios, como proteção dos salários, mas controle opressivo. O mercado oferece alternativa mais danosa ao trabalhador. Potencializado pelas redes sociais, o aumento exorbitante dos comércios de microempreendedores individuais, ou MEIs, é perceptível. Em abril de 2025, foram mais de 1,4 milhão de registros. O professor Ivan nos explica que esse discurso do empreendedorismo propagado pelas redes sociais gera nos jovens a ilusão de autonomia, aquela falsa sensação de possuir a verdadeira autonomia do trabalho. A chamada uberização, na verdade, expõe a falta de segurança daquele trabalhador, que fica refém da tecnologia digital e do algoritmo. O professor Ulisses também completa. Então, esse movimento, né, mais recente de neoliberalização da economia, que até termos da sociologia trabalham isso hoje, né, como, por exemplo, o termo da uberização do trabalho, onde o trabalhador se torna chefe de si mesmo, empreendedor de si mesmo. Tema que foi até abordado no vestibular da UERJ desse ano, no primeiro EQ. A direita faz um trabalho muito específico na tentativa de demonizar a CLT e tirar o máximo de direitos possíveis. A carreira de influencer digital chama muito a atenção dos mais jovens, devido ao status que ela produz.
A ideia de sucesso fácil é muito vendida por esses criadores de conteúdo, que normalmente possuem jovens como um público-alvo. Entretanto, o crescimento nas redes não é tão simples e imediato quanto parece. Um estudo da University College Dublin realizou um acompanhamento de 40 mil contas no Instagram. Em 4 meses, apenas 1,4% das contas superaram a marca de 5 mil seguidores, demonstrando que a ideia de crescer de maneira rápida e fácil na internet é um pouco mais complicada. O professor Ulisses comenta essa questão. As redes sociais, elas podem tanto informar quanto desinformar. Então, a desinformação propagada em massa pelas redes sociais contamina uma geração inteira de jovens que vão acreditar de fato que ser empreendedor, que ser chefe de si mesmo, como o próprio sistema incentiva hoje, é a melhor alternativa. Quando, no final das contas, o trabalho formal garantido por lei e a CLT protege trabalhadores há décadas no Brasil e garante um mínimo de dignidade. O professor Ivan explica como esse é um equívoco para o qual parte da juventude é levada pela propaganda do capital, mas também é um equívoco legitimado pela falta de opções e pela baixa oferta de empregos formais com carteira assinada e todos os direitos. Então, ele é empurrado para as formas precárias de trabalho, mas com um bonito rótulo de empreendedor. A longo prazo, ele fica desamparado no INSS por falta de contribuição, o que pode prejudicar seu futuro. Como toda legislação, a CLT está passível de mudanças. Com as novas lógicas de mercado, é preciso encontrar um ponto em comum entre as gerações de trabalhadores do Brasil. O professor Ivan completa que, mesmo dando conta de uma série de inovações, novas formas mais opressivas de trabalho demandam novas e mais eficientes maneiras de proteger o trabalhador. Entretanto, para isso, eles devem estar mobilizados por essas reformas de ampliação. Da próxima vez que você encontrar alguém associando a CLT a uma coisa ruim, não se esqueça tudo que explicamos aqui e tire suas próprias conclusões. Do Rio de Janeiro, Miguel Ferreira para o Audiolab UERJ. Durante muitos anos, o único papel que cabia às mulheres dentro da indústria musical era de intérprete de canções escritas por homens. Mas hoje, depois de muita luta, elas já ocupam praticamente todas as funções dentro deste universo. Quem conta pra gente é o nosso repórter Guilherme Leôncio. Prêmio Multishow 2024 na categoria Artista do Ano é... Lineker! Obrigado, gente. Eu agradeço imensamente pela possibilidade de ser ouvida na realidade de um país que silencia e amordaça de forma transparente tantas pessoas, sentimentos, realidades, como a que molda o que eu sou e que sempre só pensou em sonhar e poder se nutrir do próprio sonho, mesmo sendo o Brasil essa imensidão potente e explosiva que somos. Como será que nascem os sonhos? Como são construídas as grandes carreiras? Como mulheres comuns se tornam eternas divas? A indústria da música é cenário de muitas grandes histórias. No entanto, ela é um palco frio, solitário e injusto para quem está começando. Viver de música não é fácil no Brasil, principalmente sendo mulher. Mas qual espaço essas artistas buscam? Quem são essas artistas? Nessa reportagem, quem nos acompanha são duas mulheres potentes no campo musical. A mestra em comunicação social pela UERJ e especialista em música, Júlia Ourique, e a estudante de relações públicas da UERJ, Isis Cardoso. Minha história com a música começa praticamente desde sempre. Minha casa sempre foi permeada por música. Minha mãe sempre ouviu muita coisa, de Alcione a Madonna, a Aline Barros, um ambiente bem eclético, apesar de uma casa evangélica. Então, com 7 anos, eu pedi um violão de presente. Minha tia me deu um violão de presente de Dia das Crianças, e aí que tudo começou. Eu achei umas revistas de método na casa dela e comecei a aprender por causa da revista. E aí eu comecei a tocar na igreja com uns 12, 13 anos. Daí foi só pra frente. Essa que você ouviu foi a aluna de comunicação social da UERJ, Isis Cardoso. Ela será a personagem da história que vamos contar hoje.
Também conhecido como Scar, Isis é musicista e artista solo da Baixada Fluminense. E esse é um bom momento para trazer à conversa a pesquisadora de comunicação voltada para a música, Júlia Ourique. Júlia, que também é jornalista, dedicou sua tese de mestrado ao tema Feminismo na Indústria da Música, um estudo de caso do selo Power Records. E nos conta como surgiu a ideia para a pesquisa. Essa pesquisa, ela vem muito dessa coisa de que você vai puxando a linha, né, a própria pesquisa, ela te apresenta o problema. O como a indústria da música, ela já, nas suas raízes, ela traz essa divisão entre os gêneros que não é necessária, que não leva ninguém para frente e que acaba impedindo que mulheres consigam participar das decisões, participar da própria construção da indústria. Além disso, a pesquisadora traz personagens reais no seu trabalho para exemplificar as evoluções do feminismo no Brasil. E o movimento feminista, ele nasce no Brasil junto com o movimento abolicionista. A gente tem a Chiquinha Gonzaga, que é uma instrumentista, compositora, mulher negra, que encarava os dois ali, essas duas faces importantes e progressistas na época. E eu vou trazendo cada personagem que vai simbolizar, no caso, cada sujeita de pesquisa ali, que vai simbolizar essas evoluções do feminismo. Como a Isis disse no início, seu contato com a música aconteceu desde a infância, com uma variedade de referências. E hoje trabalha com isso na cena independente. A cena musical independente no Rio de Janeiro, por exemplo, é tida como uma organização não nomeada de artistas independentes que se divide entre as periferias do estado fluminense. É uma realidade complexa de encontros em que são compartilhadas experiências na música. No entanto, a aluna de Relações Públicas conta que existem possibilidades para quem está começando. Não tive experiência com gravadora, mas assim, existe também nas gravadoras hoje em dia uma questão que eles têm selos para lançar artistas menores. Então eles entram em contato com esses artistas menores e lançam de uma maneira mais, digamos, experimental. Se der certo, a gravadora tem o reconhecimento, e se não der, é demérito do artista. A distribuição independente existe porque existe essa lacuna nas gravadoras, encontrar e amparar artistas novos, essas potências enormes que estão por aí e que não têm o capital cultural necessário para estar dentro desse circuito, ou seja, não está no centro, na Zona Sul. Júlia Ourique, em seu mestrado, analisou a atuação da Power Records no suporte para artistas femininas independentes e também ressalta a variedade de iniciativas que acabaram não entrando em sua pesquisa. Embora a Power Records seja a pioneira em relação a ser um selo feminista, criado por mulheres, pensado para mulheres, que indica outras mulheres também para todas as outras funções da indústria, não é o único. A gente tem aqui no Rio a Efusiva Records também, que é daqui da Zona Norte, é de Vila Isabel, que também tem esse mesmo trabalho. A gente tem uma série de oficinas que são voltadas para mulheres também, a Treinam, que é uma sigla voltada para o treinamento de mulheres dentro da indústria da música e também networking entre essas mulheres. Então, é uma situação que já deixa de ser só responsabilidade das pequenas gravadoras, né, que são esses selos, para também ir para festival, ir para empresas, sempre pensando em trazer esse 50-50 que está até entre essas 30 metas até 2030 que a ONU criou. A igualdade de gênero está entre essas, né? A pesquisadora complementa, falando da falta de entidades que focam no segmento de mulheres trans e travestis na música. Conforme eu comecei, né, pensando na Power Records, porque eu já tinha esse trabalho na especialização, a gente, na época, hoje já não existe mais, infelizmente, mas um selo chamado Trava Business, que é só de mulheres travestis, voltado para que mulheres travestis entrem no mercado da música. E passado 6 anos disso, não em relação ao mestrado, mas em relação à criação do Trava Business, que foi ali por volta de 2018, até hoje a gente não tem a valorização que a gente precisa, não só das mulheres travestis e transexuais, mas essa diversidade de artistas, a gente também não tem uma valorização até hoje. Eu acho que eu adoraria ler mais trabalhos e ver mais projetos voltados para essas outras áreas da diversidade de gênero que não estão cobertas na indústria da música também. Bom dia, posso ajudar? Meu corpo cansado, após um dia inteiro fazendo mais do que pode, vivendo uma vida que não me pertence. E eu estou tão frágil e sinto tudo tão pesado, parece que eu vou desabar.
Esse foi um trecho da música Shinji, da Isis, ou melhor, Scar. Nessa canção, a artista satiriza a rapidez do cotidiano e o cansaço físico que sente todos os dias. Ainda que possibilite uma maior liberdade de criação, a carreira independente torna os artistas totalmente responsáveis pela sua marca, principalmente quando pensamos em mulheres que tradicionalmente já têm jornada de trabalho dupla e até mesmo tripla. As redes sociais têm desempenhado um papel essencial porque permitem não só a divulgação de suas obras, mas também uma conexão mais próxima e direta com o público. Plataformas como Instagram e TikTok atraem a atenção de grandes gravadoras. No entanto, essa visibilidade pode se tornar um problema. Além de compor e executar sua música, a pressão contínua por produzir conteúdo nas redes atribui aos artistas mais uma tarefa. Isis enfatiza a importância do profissional de comunicação na promoção de seus trabalhos. Por isso que é tão importante o trabalho do profissional da comunicação, porque é um investimento em uma coisa que alguém vai saber direcionar o seu trabalho, vai saber direcionar o seu nicho, vai saber as estratégias certas para usar, enquanto você se preocupa com a sua arte. Mesma coisa a produção. Se você trabalha com alguém que está produzindo para você, produzindo uma música, você não tem que se preocupar com a produção da música. Você tem questões de mixagem e masterização, são muito trabalhosas. E o artista, muitas vezes, toma todo esse lugar, e aí isso acontece muito com a rede social, porque você entra como lugar de entretenimento e acaba tendo que trabalhar ali pesado. Então é uma relação bastante traiçoeira, eu diria. Contudo, enfatiza a satisfação em atuar independentemente na indústria da música. Então isso é uma coisa ótima em ser um artista independente. Você poder mostrar a sua verdade o mais próximo possível do que você quer que ela seja, e não do que as outras pessoas interpretam como uma verdade para você. Isso é incrível. Isis Cardoso foi contemplada pela Política Nacional Aldir Blanc, pela Secretaria de Cultura do município de Nilópolis. E em abril de 2025, lançou seu mais novo EP, Lado A, O Óbvio Ululante. E em um evento para amigos e familiares, a cantora performou e compartilhou um pouco do processo criativo das faixas. Em sua pesquisa, Júlia Auric estuda a realidade das mulheres na indústria da música aqui no Brasil de maneira geral. Ela cita o relatório anual da União Brasileira de Compositores como um espelho dessa questão. A gente tem a União Brasileira de Compositores, que todo ano, no dia 8 de março também, lança o relatório voltado para verificar quantas mulheres estão recebendo direitos autorais, quantas mulheres estão se formalizando dentro da área da música. E quando a gente olha no mundão de compositores, né, de artistas registrados na UBC, as mulheres ainda são 4%. É doloroso demais pensar nisso. Eu entendo que, claro, a gente está falando ali de artistas compositores, então a indústria da música é muito mais do que isso. A gente tem os jornalistas, temos fotógrafos, as pessoas que vão trabalhar ali na técnico de som, técnico de iluminação, mas se nem nessas funções que são visíveis pra gente, a gente alcançou os 50%, que é básico, não somos o país das cantoras, por que a gente também não pode ser o país das mulheres que trabalham com música? Desde 2014, Júlia frequenta eventos musicais e mantém contato com trabalhadores da área, e percebeu uma mudança, mas reconhece que não devemos nos iludir. Aí a pesquisa me mostrou que melhorou. E essa pesquisa da UBC ela vem desde 2018, então a gente, na minha pesquisa eu monto ali uma planilha mostrando o aumento. Mas ainda não é o suficiente, está muito longe do suficiente. Como nascem os sonhos? Como construir uma grande carreira? Como surgem as eternas divas? Com certeza com muito suporte e transformação social. Mas, como ouvimos, elas não estão nem um pouco a fim de esperar por isso, e já colocaram a mão na massa. Do Rio de Janeiro, Guilherme Leôncio para o Audiolab UERJ.
O rapper Marcelo D2 e sua esposa, a produtora Luísa Machado, estão investindo em uma nova iniciativa. A Ocupação Iboru, uma casa no centro do Rio de Janeiro, abriga arte, música e gastronomia. Nosso repórter Pedro Ataíde traz todas as informações sobre o local que já é sucesso. Vamos ouvir? Em um dos bairros mais movimentados do Rio de Janeiro, o centro, nada melhor do que encontrar um espaço vivo e vibrante, certo? Um lugar que exala brasilidade e cultura, com culinária excelente, exposições originais e, claro, muita música boa. Assim é a Ocupação Iboru, localizada na rua 7 de setembro, 43. O espaço criado pela Pupila Dilatada, produtora de Luísa Machado e Marcelo D2, foi inaugurado em setembro de 2023 e possui o mesmo nome do álbum lançado em junho do mesmo ano por D2. Alô, meu povo da rua! Assim tocam meus tambores! Ancestralidade de futuro! E pra fazer o futuro, precisamos resgatar o passado! Então vamos lá! A hora é essa! Som de tambor. Se é da paz, pode entrar, senão, ideia pouca, chapa. Sai da Bangu porque o álbum mergulha nas origens de Marcelo D2, sua paixão pelo samba e sua responsabilidade em se conectar e divulgar sua ancestralidade. O trabalho conta com a participação de grandes nomes da música brasileira, como Alcione, Zeca Pagodinho, Xande de Pilares e Mumuzinho, e ainda reedita a parceria dos tempos de Planet Hemp com Benegão. O álbum Iboru celebra também a espiritualidade de Marcelo D2. O nome da obra vem do Yorubá e significa que as nossas súplicas sejam ouvidas. Uma saudação da religião Ifá que homenageia as 3 mulheres que auxiliaram Orumilá. A saudação por completo é Iboru, Iboiá e Bocheche. O álbum é uma mudança total de chave na carreira de Marcelo, já que desde o início de sua carreira solo, o rapper flertava com samba, mas em Iboru, o ritmo é predominantemente e o hip hop entra em algumas referências. Pensei, sincopado e chamei o Gessé pra me acompanhar. Já sei, o pagode vai até clarear. Já sei, o pagode vai até clarear. Trocando uma ideia, passamos no Meia, lembramos de quem mandava por lá. Era João Nogueira numa quarta-feira fazendo o... Se o álbum tem muito da ancestralidade de D2, não poderia ser diferente na Ocupação Iboru. Uma galeria que é permeada com obras de arte, música, moda e gastronomia de terreiro. Desde seu lançamento, ficou famosa por receber eventos que movimentam a cena do Rio de Janeiro, com rodas de samba da forma mais clássica possível, na rua e de graça para quem quiser chegar. Entre os eventos já rolou o pocket show do próprio dono da casa e uma exposição que comemorava o aniversário de lançamento de um dos discos mais clássicos de D2, A Procura da Batida Perfeita. Número baixo, patente alta, água filtrada, pedra 90, malandro nato, firme no papo, respeitador da hierarquia. A Ocupação Iboru celebra a cultura de rua, principalmente a carioca, no melhor estilo centro da cidade. Um verdadeiro lugar de acolhimento ao samba e a toda a cultura popular e urbana. Já contou com exposições de reverência a Ogum, a exposição Alacorô, de Sérgio Marimba. A exposição atual é de Felipe Nardi, Vermelho, Verde e Amarelo, a estética redefinida. Uma releitura do streetwear misturada à tradição artística brasileira, dando uma nova visão à moda e à arte. As obras trazem imagens de lendas da música brasileira com trajes da moda moderna. É possível ver Arlindo Cruz, Almir Neto, Alcione, Beth Carvalho e tantos outros com blusas da marca Supreme e outros adereços da moda atual. O meu canto, se calar, doutor, tem que ter disposição. E o samba falará mais alto pelo seu refrão. E o samba falará mais alto pelo seu refrão. E claro, não pode faltar música, um espaço que une a cultura moderna com a ancestralidade. A união de respeito e hierarquia com os mais antigos, com a presença forte da cultura de rua do Rio de Janeiro. A agenda de eventos do Iboru conta com as famosas rodas de samba, set de DJs conhecidos, shows e eventos variados. Você fica sabendo de tudo pelo Instagram, @ocupação.iboru. Vou fazer uma puta lelê quando encontrar você. E não vou levar o chão. Ih, aí o bicho vai pegar, meu compadre.
Vou fazer o maior bunda lele. Quando eu encontrar você, vou fazer o maior bunda lala. Bateu aquela fome durante nosso papo, né? Não tem problema. A ocupação conta com um cardápio espetacular para te deixar tranquilo durante sua visita. O Labuto Boru comanda a cozinha da casa com petiscos, cerveja gelada, drinks e, claro, o mais importante, preços acessíveis. O Labuta, já conhecido no Rio, chega à ocupação para somar com um cardápio especial que investe na comida carioca e nas raízes afro. A ocupação em Boru, ou como foi nomeada pelo proprietário, Centro de Pesquisa Avançada do Novo Samba, onde o couro come, promove encontros, rodas de conversa e uma convivência que faltava nessa área do centro, que por muitos anos ficou de certa forma esquecida aos fins de semana. O espaço fica aberto de quarta a sexta, das 4 da tarde às 10 da noite, e nos sábados, de meio-dia às 8 horas da noite. E só para reforçar, fica na rua 7 de setembro, número 43, no centro, e muito próximo da Praça 15. Produção e apresentação, Pedro Otaí. Toca pra Marcelo cantar, toca pra Marcelo que não é de vacilar. Diz aí, toca pra Marcelo, toca pra Marcelo cantar, toca pra Marcelo que não é de vacilar. E nosso programa está quase acabando, mas você pode entrar nas nossas redes e ficar por dentro de tudo que é feito no nosso laboratório de áudio. No Instagram, no Face, no YouTube, é só buscar o UERJ Audiolab. E se quiser mandar sua sugestão, deixar sua crítica ou sugerir uma matéria, manda um e-mail para uerjaudiolab@gmail.com. Obrigada pela companhia e até a próxima! A revista Audiolab é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação acadêmica, Felipe Mostaro. Coordenação de jornalismo, Gisele Sobral.